Olá, leitores e seguidores Polar. A leitora Susana Helena Lakatos nos pediu para falar um pouco sobre o livro Meditações sobre o Tratado da Pedra Filosofal de Lambspring, escrito por Patrick Poe. Nas palavras da Susana: Marcelo, você pode falar sobre o Tratado da Pedra Filosofal que Patrick Poe escreveu? Tenho trabalhado com as imagens com os meus clientes e visto que ajudam a dinamizar os sonhos. Em um vídeo anterior a esse, eu compartilhei com vocês a minha experiência pessoal ao ler esta obra. O primeiro impacto foi em relação à percepção do entorno e à capacidade de apreensão das imagens do dia a dia. A minha contemplação foi aprimorada e isso possibilitou e possibilita um entendimento mais profundo dos símbolos e dos sinais que a vida oferece continuamente. Essa obra abriu novos espaços aqui dentro. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco deste livro. É importante lembrar que, por melhor que seja uma peça audiovisual, ela não tem condições de transferir a profundidade que a experiência com a leitura traz. Os livros que editamos são fruto da experiência espiritual de seus autores e só poderão ser compreendidas com a sua leitura. Em primeiro lugar, porque nossa sociedade atual está atravessando uma situação humana dramática. Afastou-se de suas raízes culturais mais essenciais e, por isso, perdeu seus valores. Então, perdida e desorientada, ela se vê submetida à crença dominante e implacável de que a única realidade é a material e concreta. O segundo motivo da explicação que daremos de um texto como este parte da constatação de outra forma de perda, relacionada à questão do desenvolvimento pessoal, ou seja, a essa visão moderna que utiliza conceitos das técnicas e das ciências tradicionais, mas que, em geral, vai apenas na direção do bem-estar existencial e não do ser espiritual. E essa perda de referências espirituais, resultante da ruptura que o materialismo crescente impôs à nossa sociedade, tem outra consequência: há de dar voz a pessoas que não têm um verdadeiro conhecimento espiritual, pois suas contradições e seus não saberes raramente lhes são mostrados. Então, aqueles que não sabem falam e até demais. O desafio de qualquer iniciação é o de desenvolver uma aptidão para fazer a ligação entre visível e invisível. No entanto, como expressar o indizível se não mediante um pensamento analógico e simbólico que possa construir a ponte, pôr em sincronia, em isomorfismo, as relações entre visível e invisível? O Tratado da Pedra Filosofal de Lambspring é uma pequena obra contendo uma introdução de 2 páginas, seguida por 15 gravuras na página da esquerda e 15 textos de 10 a 15 linhas na página da direita. O livro
Meditações sobre o Tratado da Pedra Filosofal de Lamspring, editado pela Polar Editora, traz comentários de Patrick Poe para cada uma das figuras e pode fornecer algumas explicações e auxílio para a compreensão de cada uma delas. Além disso, pode ser percebido como alimento e companhia no caminho da iniciação e do retorno do homem a si mesmo. Nesta peça audiovisual eu apresentarei a primeira figura e seu primeiro texto. E em seguida, com o peculiar atrevimento deste vendedor, trarei algumas reflexões que o generoso Patrick Poe nos oferece através de um recorte literário. Observe agora, com toda a atenção possível, por alguns momentos, esta imagem. Os filósofos de nossa arte dizem classicamente que há em nosso mar 2 peixes, ambos desprovidos de carne e de espinhas, que são cozidos na água que lhes é própria. De seu cozimento surgirá o grande mar, que nenhum homem identificado com as aparências poderá descrever. Eis o que entendem com isso os verdadeiros filósofos. São encontrados 2 peixes, mas eles não são de fato senão um só. 2 e, no entanto, um, no qual estão 3 coisas: o corpo, o espírito e a alma. Eu vos digo com toda a verdade. Cozei juntos, então, pacientemente esses 3, a fim de recompor o grande mar. Em seguida, vos será mostrado como obter um grande tesouro. Cozei bem, portanto, o enxofre com o enxofre. O conhecimento brota da experiência e não das palavras. Calai-vos, ficai escondidos para a vossa grande vantagem, livres de toda pobreza. E vos impondo um total silêncio, ninguém poderá reconhecer vossa obra. O conhecimento presente neste livro está diretamente relacionado com a tradição alquímica. No começo ele pode parecer complicado por não estarmos familiarizados com alguns termos. No entanto, em pouco tempo será possível compreender e assimilar esta sabedoria de forma natural e tranquilamente. De uma maneira inicial, podemos compreender o processo alquímico composto por 3 fases: a obra em negro, a obra em branco, a obra em vermelho, todas orientadas no sentido da purificação, unificação e iluminação. Considerando o plano geral da figura, uma organização precisa nos é oferecida. Nas palavras de Patrick Poe, há de fato 2 repartições ternárias. Uma é vertical, distinguindo um setor natureza e um setor cultura, separados por um braço de mar e de água. A segunda repartição, horizontal, permite distinguir 3 estratos. No alto, os princípios luz e trevas celestes, sob a forma de claridade ou sombra, de nuvem ou de penetrações da luz. Deve-se notar que a luz está ligada à floresta e as trevas à cidade. No nível médio, precisamente, o espaço de vida com a vida de um lado e a natureza do outro. Entre os 2, no centro, está um barco, símbolo da viagem, da travessia da vida, aqui orientada, dirigida rumo ao céu e à luz. Repare nos braços levantados dos 2 personagens, indicando a direção para o alto ao norte, alusão ao enxofre, ao nome, e para a floresta ao leste, alusão ao Mercúrio, a vida universal.
Mais abaixo, por fim, os arquétipos que governam nossas fundações, representados por dois peixes particulares, sobre os quais o texto dirá que não tem carne nem espinhas ou ossos, segundo algumas traduções. Logo após esse plano geral, poderemos ler as reflexões que Patrick generosamente oferece sobre os barcos, o mar, os dois peixes, o corpo ou o sal, o ar, a vida e a morte, e o texto propriamente apresentado ao lado da figura. E sobre a reflexão do texto, Patrick escreve: o texto apresenta os arquétipos da obra e, de modo sutil, especifica as suas etapas essenciais: o processo psíquico e acesso dos pequenos mistérios, dito como o enxofre e o mercúrio, e o acréscimo do corpo, correspondendo ao final da obra e aos grandes mistérios. No corpo e na vida existencial, os dois peixes, enxofre e mercúrio, devem ser cozidos, ou seja, transformados por meio da água que lhes é própria, a vida específica de cada um. Eu sou o Marcelo, seu vendedor de livros polar, e desejo a todos boa leitura.